Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, caros amigos, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Maia e estamos aqui para bater um papo sobre linguagens e códigos com 3 questões selecionadas aí para você que está acompanhando pelo nosso fascículo dessa parceria maravilhosa do Colégio Ari de Sá com o Diário do Nordeste, ok? Vamos começar com a questão de número 1, que tem um poema que possui uma disposição um pouco estranha, que diz o seguinte: átomo divisível, montanha móvel, certeza volúvel, mundo delével, aço inoxidável. Você percebe que os versos estão ondulados, ou seja, ele foge do padrão convencional de um poema tradicional. E aí ele diz o seguinte: observando os recursos expressivos do poema de Arnaldo Antunes, podemos perceber que item A, flexibilidade das palavras que compõem o verso traduz a maleabilidade das ideias, ou seja, ele está dizendo que as palavras se encontram de forma flexível, ou seja, ondulada, está correto. E isso traduz a maleabilidade das ideias do poema. Se você prestar atenção no poema, ele fala sobre montanha móvel, certeza volúvel, mundo delével, ou seja, coisas que sofrem mutações, coisas que se alteram com o passar do tempo, com o passar dos anos, enfim. Então essa flexibilidade do poema reflete exatamente a flexibilidade, a volubilidade das ideias que ele mesmo procura representar, tanto na sua essência quanto na sua forma, tornando já de cara aí o item A de Ari de Sá a nossa resposta, ok? Vamos para a questão de número 3 do nosso fascículo, uma questão que envolve uma tirinha intitulada Malvados, né? Palestra sobre os novos tempos, de André Dahmer, que diz o seguinte: há um momento terrível do dia quando vocês são obrigados a pensarem nas coisas que realmente importam. Aí alguém interroga: quando isso acontece? Quando a bateria do telefone acaba. Ou seja, ele faz uma brincadeira com essa ideia de que as coisas só importam quando a gente sai desse universo virtual, esse universo eletrônico, esse universo digital. E aí ele pergunta: observando a utilização dos recursos expressivos na construção da tira, podemos inferir, ou seja, podemos perceber que o humor foi construído por meio da quebra de expectativa, pois o autor faz uma pergunta bastante filosófica e oferece como resposta algo bastante prosaico. Perfeito, exatamente o item A, porque quando ele apresenta o questionamento, ele diz que é um momento terrível do dia quando nós somos obrigados a pensar em coisas que realmente importam. E aí quando alguém pergunta, e quando é que isso acontece? Em qual momento da vida que isso aí é perceptível? Ele diz, quando a bateria do telefone acaba. Ou seja, uma situação prosaica. Como assim? Uma situação cotidiana. Ele apresenta algo complexo, mas responde de forma bastante sucinta, de forma bastante direta, quebrando a expectativa do que se espera como resposta, como tendo como possibilidade algo tão denso, tão complexo quanto a própria pergunta. Ok? Então o item A de cara é a resposta da nossa questão de número 3. A questão de número 4 traz um texto que diz o seguinte: 5 dicas para se dar bem em sites de compras coletivas. Comprar pela internet é muito prático e oferece possibilidades de conseguir grandes descontos. Entretanto, apesar das facilidades, é importante o consumidor estar atento a alguns detalhes. Márcio Pascal, idealizador e diretor do Magote.com, dá algumas dicas para que as vantagens não se tornem um pesadelo. Confira. Credibilidade do site. Antes de comprar, procure se informar e pesquise sobre o site de compras coletivas escolhido e principalmente observe quais são os meios de pagamento utilizados. Com isso, o risco de golpe diminui. Optar por sites que já tenham sistemas de pagamento conhecidos e respeitados. Pesquise o fornecedor. Quando encontrar alguma oferta interessante, procure saber antes de comprar se a empresa existe e se há reclamações quanto ao serviço prestado. Para isso, uma fonte é o www.reclameaqui.com.br. Atenção às ofertas. Antes de fechar a compra, leia atentamente os detalhes na descrição da oferta. Além disso, observe o prazo de validade da oferta e do cupom. Prestar atenção nas regras é essencial para não ter problemas posteriores e evitar surpresas desagradáveis. Localização do estabelecimento. Esteja atento à localização do estabelecimento. Existem casos em que as pessoas desatentas compraram serviços de empresas localizadas em outras cidades ou até estados. Comprou, consuma. Assim que estiver com o cupom da compra em mãos, agende o quanto antes em caso de prestação de serviço para ter mais alternativas de horários. Lembre-se, além de você, várias outras pessoas se interessaram pela mesma coisa. E aí ele diz o seguinte: o texto acima é um exemplo de recorrência aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Por quê? Exemplifica e explica o novo serviço de compras pela web. Ora,
Quando ele fala do comando da questão sobre esse conhecimento acerca desse sistema de comunicação, na verdade ele trabalha muito mais com uma questão relacionada a uma espécie de advertência ao leitor, para que ele tome certos cuidados, tanto é que ele usa o imperativo verbal, ele usa a segunda pessoa, ou seja, ele se dirige ao leitor de modo que ele possa instruir o leitor acerca de comportamentos adequados nas compras online. Então o item A restringe apenas a uma exemplificação de um novo serviço, coisa que também não é verdade porque o serviço de compras pela internet já tem um tempinho. B. Procura esclarecer os leitores a respeito dos perigos da clonagem de cheques. Isso aí talvez esteja relacionado ao tema do texto, mas de uma forma muito específica. O texto ele abrange outros elementos, ele vai além de algo tão específico. C. Apresenta uma lista de endereços de sites de compras coletivas confiáveis. Na verdade, ele cita um ou outro, não uma lista, como ele apresentou de forma bastante extrapolada. D. Adverte os leitores sobre os riscos de compras em sites de compras coletivas. Está aí. A gente falou em advertência, a gente falou em instrução, então o item D de cara já é a nossa resposta para a questão de número 4. Olá, amigos. Estamos aqui para tecer comentários em torno aí das questões que estão colocadas no diário, ok? Vamos aqui para a questão de número 15. Vamos ler primeiramente o texto, tirar as informações e depois fazermos as devidas inferências, para logo em seguida vermos o que a questão tem a nos oferecer, ok? Então vamos ao texto. Los restaurantes de los agachados, la otra cara del boom gastronómico de Perú. Cada día hombres y mujeres empujan carretillas, mueven ollas, sartenes e encienden fuego para preparar comida que por menos de $2 consumen muchos ciudadanos. Una realidad distinta al boom de la gastronomía peruana que ha logrado celebridad internacional. En Lima, una ciudad de más de 8 millones de habitantes, esta ola de carretillas y mesas es conocida como restaurantes de los agachados, por el costo del menú asequible a trabajadores y estudiantes que se sientan en bancas de madera, inclinan al cuerpo y devoran la comida en plena calle, bajo la sombra de toldos o a cielo abierto. Se trata de la alternativa popular a los exclusivos y lujosos restaurantes que han surgido en Lima en los últimos años y que han dado brillo a la gastronomía local. Yo vendo comida sana, asegura la AFP, N. Rosario, de 40 años, que en las mañanas vende ensalada de frutas en el centro de la capital y en la noche salchipapa, que es una mistura, salchicha con papas fritas, y hamburguesas al costado de su casa, en el distrito populoso de San Juan de Lurigancho. En los agachados se puede comer en platos descartables los emblemáticos ceviches, tamales y anticuchos, además de los tradicionales tantifainita, pollo de res con papas, cacao, estómago de res, arroz con pollo, frijoles, pescado frito, tallarines, papa rellena y lomo saltado. No faltan los combinados más extraños, como el 7 colores, que en un solo plato reúne la mayoría de estos portajes. Comida buena, bonita y barata. Mi comida tiene las 3B, buena, bonita y barata, dice María Pérez, que se instala desde la mañana hasta la noche en la calle al costado de la céntrica galería comercial Polvos Azules. Então, queridos alunos, estamos aqui diante de um texto que nos oferece a informação de que nós temos aqui uma moda, tá? Uma moda aí chegando justamente na forma de comer. Tá? As pessoas elas acabam se agachando, né? Elas acabam entortando a sua coluna e aí começam a comer, né? Esses pratos típicos que nós temos aqui justamente, né? Sendo oferecidos pelo restaurante. Então vamos aí à questão. Segundo o texto, os restaurantes de los agachados, tá? Item A, vem competir em ousadia com os restaurantes famosos e tradicionais do local.
né, esse item acaba sendo falso. Por quê? Porque as informações ditas pelo texto não nos conferem a ideia de que há uma competição, tá? E mesmo que houvesse, a palavra que está tornando esse item falso é justamente a ousadia, né? Não existe uma ousadia, foi justamente uma tendência natural que acabou fazendo com que os donos, né, desses estabelecimentos fizessem aí o seu lucro em torno aí da nova ideia, que é justamente comer agachado, ok? Então o item A é um item falso. Vamos aqui para o item B. Aparece no cenário como uma possibilidade de se comer bem a menor preço. Então aqui é a nossa primeira inferência, a nossa primeira alternativa, que devemos observar as informações do texto e concluirmos de uma forma, né, que fazemos aí utilizando palavras diferentes. Então no caso aí seria, né, logo no início do texto, está bem breve, está bem colocado, está bem nítida a informação de que com apenas $2 você acaba tendo aí uma boa comida, tá? Aqui a alternativa B acaba dizendo menor preço, e aí quando nós chegamos ao texto, a gente acaba observando aí justamente os $2, tá? Então o item B é a resposta para a questão. Mas olha os outros itens. C, parecem destituir a tradição gastronômica, né? Esse item aqui vai ser falso, a palavra aqui falseia justamente o destituir, ele não está destruindo. No item D, não encontra espaço suficiente devido ao tipo de comida e acomodações que oferecem. Pelo contrário, né? Aparentemente parece ser um jeito estranho de comer, mas eles acabam aí obtendo aí o seu sucesso, tá bom? Então o item D é um item falso. Na alternativa E, vendem, além de comida, bebidas a um preço muito menor que os demais estabelecimentos, né? Então o texto não nos coloca a informação de que há a venda aí de bebidas, então ele acaba gerando uma hipótese, tá? Dentro da realidade do Enem, da interpretação de texto, tudo que for colocado em hipótese vai ser visto como uma ideia falsa. Então, por isso que a alternativa é uma alternativa falsa, tá? Então, nós temos aí como resposta da 15ª questão o item B. Nós iremos responder a questão de número 13 do fascículo 1 de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Acompanhem comigo a leitura desse poema de um poeta americano chamado Langston Hughes. Eu aconselho que você leia as obras desse poeta. Por quê, Daniel? Constantemente o MEC vem cobrando nas provas do Enem poesia, poemas escritos por esse poeta, tá? Langston Hughes é o nome dele. O título desse poema é Democracy, democracia. Então olha só o que ele diz. Democracy will not come today, this year, nor ever, through compromise and fear. Vamos logo de cara traduzir essa primeira estrofe. Ele diz, a democracia will not come. Ela não virá. Percebam o uso na negativa do simple future, do futuro simples. A democracia não virá. Today, advérbio de tempo, hoje. This year, este ano, nor ever. Essa expressão nor ever seria o nosso nem nunca. Daniel, por que ele não colocou nor never? Porque geraria um erro grave chamado dupla negação. Through compromise and fear. Na última linha da primeira estrofe nós temos a palavra compromise. Cuidado com essa palavra porque ela é um false friend. Ela parece compromisso, quando na verdade compromise significa outra coisa, significa ameaça, ok? Então ele diz, a democracia não virá este ano, hoje, nem nunca, através da pressão, da ameaça e do medo. Então o que ele está querendo dizer para a gente? Que democracia não se constrói a partir do medo, ok? Você precisa dar liberdade ao cidadão. Segunda estrofe. I have as much right as the other fellow has to stand on my 2 feet and on the land. Eu tenho, I have, as much right. Eu tenho tanto direito quanto quem? Aí ele continua. Eu tenho tanto direito as the other fellow has, como o outro companheiro, como o outro camarada tem, to stand on my 2 feet, de permanecer sobre os meus pés. O que significa permanecer, ficar sobre os pés? Ficar de pé, viver com dignidade, ok? Sem precisar viver de joelhos, submisso, ok? E ele termina a segunda estrofe dizendo, and on the land, e possuir a terra.
Ou seja, eu tenho direito de ter posse sobre a terra na qual eu produzo, na qual eu trabalho. Talvez o Langston Hughes esteja fazendo uma alusão à reforma agrária, não sei, ok? Terceira estrofe. I tire so of hearing people say, let things take their course. Tomorrow is another day. I do not need my freedom when I'm dead. I cannot live on tomorrow's bread. Olha que legal essa terceira estrofe. Eu canso tanto, I tire so. Eu canso tanto of hearing people say, de ouvir as pessoas dizerem, let things take their course. Deixe as coisas seguirem seu curso. Tomorrow is another day. Amanhã é um outro dia. Então, o que ele está dizendo nesses 3 primeiros versos da terceira estrofe? Que ele não aguenta mais escutar as pessoas dizendo, deixa a vida correr, deixa as coisas acontecerem, não se preocupe, amanhã vai ser outro dia, ok? E aí ele rebate essa argumentação dizendo, I do not need my freedom when I'm dead. Eu não preciso da minha liberdade quando eu estiver morto. Em outras palavras, que utilidade terá a minha liberdade depois que eu já tiver partido, depois que eu já estiver morto, ok? Então, eu não preciso da minha liberdade quando eu estiver morto. I cannot live on tomorrow's bread. Eu não posso viver, eu não posso sobreviver com o pão de amanhã. Dá para entender? Ou seja, quem tem fome tem pressa. Eu sinto necessidade da minha liberdade hoje. Eu não posso esperar a minha liberdade chegar no futuro, ok? É disso que ele está falando na terceira estrofe. E aí nas 2 estrofes finais ele diz, freedom is a strong seed planted in a great need. A liberdade é uma semente forte, plantada em uma grande necessidade. Em outras palavras, a democracia, gente, ela é forte se ela for plantada no momento de grande necessidade, quando o povo mais precisa. E aí ele conclui o poema dizendo, I live here too, I want freedom, just as you. Eu vivo aqui também. Olha a presença do to, uma das inúmeras partículas que a gente tem na língua inglesa para indicar a ideia de também. O to só pode ser usado no final de frases afirmativas. E ele conclui o poema dizendo, eu vivo aqui também, eu quero a liberdade, I want freedom, just as you, assim como você. Em outras palavras, do mesmo modo que você anseia, que você deseja a liberdade, eu também desejo, porque eu também habito essa terra, eu também vivo aqui, ok? Com base nisso, vamos tentar responder a questão que nos foi dada, tá? Sobre esse poema, uma questão de H8. Ele diz, Langston Hughes nasceu no estado americano do Missouri e é escritor, poeta e dramaturgo de um famoso movimento modernista norte-americano. Com base no poema que nós acabamos de ler, a gente pode afirmar que Hughes, item A, reconhece que o compromisso e o medo são poderosos agentes catalisadores de revoluções de caráter democrático. Compromisso não, é uma tentativa de induzir você ao erro. Lembrem-se, na língua inglesa existem falsos cognatos, aquelas palavras que parecem, mas não são. Talvez um dos exemplos mais conhecidos seja parents. Parents, a grafia da palavra sugere a ideia de parentes, quando na verdade eu uso a palavra parents para fazer referência ao meu pai e à minha mãe, my parents, ok? Então, da mesma forma, compromise também se enquadra nesse mesmo perfil, é um falso cognato. Então, a resposta A está descartada por causa da presença da tradução literal da palavra compromise como compromisso. B, elogia as pessoas que defendem a necessidade de permitir que a vida transcorra dentro de seu próprio fluxo natural. Lembram quando ele fez uma crítica a isso? Quando ele disse, eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem, deixa a vida seguir seu curso, amanhã será um outro dia. Ele não aceita essa argumentação, ele é contrário a ela. Então o item B também está descartado. Letra C, ressalta a necessidade de buscar a liberdade no presente, não transferindo a esperança de ser livre para o amanhã. Vejamos exatamente aonde a gente pode encontrar esse trecho no poema. Notem os 2 últimos versos da terceira estrofe. I do not need my freedom when I'm dead. Eu não preciso da minha liberdade quando eu estiver morto.
I cannot live on tomorrow's bread. Eu não posso sobreviver com o pão que eu só vou receber amanhã, ok? Então, se a gente parar para pensar, a letra C, ela sintetiza uma das ideias veiculadas no poema do Langston Hughes. Vamos só eliminar as outras duas alternativas. D de dado. Defende que o direito de propriedade é legítimo para algumas pessoas, mas absolutamente ilegítimo para outras. Ele não faz nenhuma referência ao direito de propriedade. O mais próximo que ele se aproxima disso é quando ele sugere talvez uma ideia de reforma agrária dizendo: eu também tenho o direito de possuir a terra. E o item é: apoia aqueles que pregam a possibilidade de existir democracia em uma situação de desigualdade social. Não, ele diz que o equilíbrio social é fundamental para que possa existir a democracia. Então, só deixando bem claro, questão de número 13, a questão de H8, que nós acabamos de responder do fascículo 1, a resposta correta é a letra C. Eu espero que com essa breve explanação sobre as 4 habilidades cobradas pelo MEC na prova do Enem e o exercício através da resolução dessa questão possa ter dado a você uma boa base de como a prova do Enem será, sempre construída em torno de competências e habilidades. Eu me despeço com a certeza de que em breve eu terei a possibilidade de comemorar junto com você a sua aprovação para uma das inúmeras universidades federais. Um abraço. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.